Os gaúchos em Juí possuem uma história de muito valor. As primeiras manifestações iniciam na segunda década do século passado, onde os primeiros tradicionalistas organizam os primeiros rodeios festivos. Através desses encontros, a gauchada se encontrava para resgatar valores que até então eram considerados pouco populares, até mesmo impróprios para a sociedade da época. A partir de 1943, com a fundação do Clube Farroupilha, Ijuí passa a ser vista como terra pioneira no resgate à tradição gauchesca e o movimento tradicionalista de Ijuí como precursor do próprio movimento estadual. Com a chegada da migração e com a fundação da nossa colônia em 1890, houve a primeira inter-relação entre esses povos, tanto os povos caboclos, os povos portugueses e espanhóis e também bandeirantes que desceram e fundaram Cruz Alta, com a chegada desses migrantes, primeiramente os poloneses, os alemães, os italianos e assim por diante, que formaram essa grande comunidade do Ijuí. Grande Cruz Alta que tinha a pecuária como a sua economia e Ijuí, muito próximo a ela, era uma querência, uma terra que ocupada por os caboclos, ocupada pelos fazendeiros, e as estâncias estavam muito próximas da nossa sede. Loguinho no Alto da União já se tinha a produção de gado, já se tinha a produção de mulas, já se tinha o intercâmbio com São Paulo, já se tinha a passagem para as missões. Em 1890 nós já tivemos a identidade de uma terra que conseguiu se organizar, que conseguiu ocupar o território de forma planejada, né? Ijuí, sem dúvida nenhuma, é um dos municípios do Brasil que teve esse planejamento de ocupação de território. E somados a isso, então, houve a integração cultural. E aonde as manifestações do campo elas sempre estiveram presentes, a nossa ligação com os grandes centros se deram através da carreta, através das tropas de mula, através das tropeadas de gado que se deslocaram. E aí entrou a produção da banha, da carne suína, que foi uma fonte econômica muito importante na nossa região. Aí nós começamos a ter a produção de trigo, aí nós começamos a ter a erva mate, tudo isso fez formar esse gaúcho que veio aos poucos ocupar e constituir e permanecer nessa terra. E na evolução desse contexto foram cada as comunidades ocupando esse espaço, ocupando o nosso interior e cada um foi criando a sua identidade ou trazendo a sua identidade das suas origens. Mas a formação do povo gaúcho também teve a oportunidade de se constituir. Quando criado o movimento étnico em Juí, o movimento tradicionalista resolveu participar deste evento tão importante que é esse movimento étnico com a presença do gaúcho aqui no parque. A nossa casa representa o galpão trazido lá das nossas estâncias, um modelo simples, um modelo onde o gaúcho toma seu mate, toca sua gaita, seu violão, faz seus versos, promove aqui também o churrasco, a nossa culinária gaúcha, desenvolve durante os eventos que acontecem aqui a nível de município e a nível da região. Se nós somarmos a história, a luta, a efetiva pertinência daqueles homens que vieram ocupar esse território, mantiveram a produção, mantiveram as linhas divisórias que oportunizaram que o migrante viesse aqui, se incorporasse e ficasse todos embaixo do mesmo manto. E nós que somos hoje filhos dessa terra, que bebemos a água deste rio, que tomamos o amargo dessas matas nossas e que comemos o churrasco que brotou do pasto aqui plantado, este homem tem que ter orgulho sim de ter nascido aqui. Agora
Se tem uma coisa que no amanhecer de cada dia aqui no Sul, podemos dizer com muito orgulho, somos gaúchos, sim senhor. Gaúcho é uma essência de vida. Gaúcho é aquele homem livre que aprendeu com seus antepassados a valorizar as conquistas, o legado que ficou para nós e para as futuras gerações. O gaúcho de hoje, tendo a oportunidade da liberdade, da livre escolha, e nós temos a oportunidade, a opção de ser tradicionalistas. Nós temos a opção de viver numa casa gaúcha e cultuar os nossos usos e costumes. Mas mesmo assim, aquele gaúcho que nasceu aqui, que está integrado a um movimento étnico, que está integrado a uma comunidade, tem o seu chimarrão em casa, tem a sua churrasqueira em casa, tem o seu jeito que é nosso de cumprimentar na mão, tem o seu jeito de ouvir as nossas músicas e se emocionar com elas, e tem a sua forma de valorização da nossa sociedade de uma forma igualitária, de uma forma irmã. E essa geração que está aí, já se achegando, que está vivendo o acesso à modernidade, não pode perder de vista os pilares que sempre nortearam a identidade e a conduta do gaúcho. Porque hoje não é só a pilcha que nos identifica. O que nos identifica é esse jeito espontâneo de ser, é esse jeito de encarar as coisas de frente, é esse jeito de valorizar, respeitar e querer continuar aqui, dizendo que eu sou filho dessa terra e que aqui é o meu rincão. Negros, mulatos e caboclos se estabeleceram na região de Juí antes mesmo da fundação da colônia. Em meados de 1850, quando foi aberta a Picada Conceição, em meio ao mato do grande vale do rio Ijuí, a presença de descendentes africanos se mesclava com índios e gaúchos primitivos, remanescentes do período missioneiro. A etnia afro-brasileira foi de fundamental importância na constituição e no progresso da colônia. A ajuda inegável dos descendentes desta etnia oportunizou ao imigrante que chegava a pronta adaptação em uma nova pátria. O negro tem grande participação na evolução de quase todas as cidades, porque o negro entrou como escravo e trabalhou como escravo em todas, abrindo picada, né, fazendo lavoura, né, plantando e trabalhando na roça. E com isso ajudou muito o imigrante, porque o imigrante também chegou aqui meio apavorado, não sabia o que fazer, né? Só que a condição entre do imigrante e do afro teve muita diferença. E essa diferença, o Brasil, eu digo, não pode esquecer que nós não viemos por livre e espontânea vontade, nós somos trazidos para cá. Essa cultura é muito grandiosa e muito rica. Eu acredito que através do movimento podemos dizer muitas coisas, porque os nossos antepassados, quando chegaram no Brasil, o ritmo que conduzia a palavra era o corpo, ao som dos atabaques. E assim a gente transmite a nossa fala através de um gestual, de uma corporeidade afro-brasileira. O próprio negro começou aqui, era tudo mato, e Juí era mato. Então se abriu as picadas, começou o transporte, que era carreta, cavalo, boi, né, esses animais todos que puxavam. Principalmente de mulo se levava para São Paulo. Então o tropeirismo começou por aí. Então o negro participou muito. Isso que é importante a gente falar. Ele participou e as pessoas hoje não sabem, né? Não sabem porque a história não conta disso. O meu pai era tropeiro, trazia tropa do interior para a cidade, para o frigorífico, e a gente pegou o gosto pela coisa. Meu pai saía em comitivas para fora, chegavam nas fazendas, posavam nas fazendas, nas posadas, e vinha com o gado por terra.
Hoje em dia já não vem mais, né? Eu já era criancinha pequena, mas vivi isso quando ele chegou de tropa. Que eles tropeavam, estouravam a tropa, às vezes ficavam 3, 4 dias dentro do mato para juntar um boi, para carregar, botar no trio de novo. Às vezes uma turma ia para frente e outros ficavam para trás, até recolher o gado para botar na rua de novo e continuar a tropeada. Meu piá aqui, eu botei com 1 ano e 8 meses, ele desfilou na praça de Juí, atado em cima de um cavalo. É a tradição que vem de pai para filho e eu fui passando. Eles gostam de cavalo, gostam da lida e espero que eles continuem. O que ficou do vô deles, do bisavô e agora de mim, continua curtindo a tradição. O tropeirismo em Juí foi muito forte, porque era o que levava o charque, levava a tropa, né, e ia a São Paulo trazendo dinheiro, trazendo riquezas para Juí. Uma avó nossa que dizia que o bicho negro, porque o negro era tratado como bicho. E a prova está que na escravidão ele não tinha liberdade de dormir numa cama, porque ele era preso pelo pé e tinha que dormir de barriga para cima, não podia se virar, não podia nada. Por quê? Por causa do próprio medo, porque sabia da potência do negro, da resistência do negro, né? E que ele trabalhava o dia inteiro e depois ganhava só isso aí. Então foi quando houve a revolução dos negros, que isso é muito importante, que foi Zumbi, né? Que ele disse que aquilo ali não podia existir, né? Foi quando os negros começaram a se aproveitar ou ter direitos como os demais. Em homenagem a ele, nós temos a Casa Afro-Brasileira lá no parque e o nome é Casa de Zumbi. Nós viemos para cá e começamos a levantar a casinha. E daí, claro, nós fomos ampliando, né, e dando uma melhorada, e sempre em forma de mutirão, né, os fins de semana, a gente estava aqui lidando, trabalhando, para edificar e construir o que foi construído. Eu acho que tem um significado muito importante, porque nós plantamos uma semente e essa semente germinou, está aí hoje florescida. E nós temos os sucessores que estão continuando, nós aplaudimos e incentivamos essas pessoas para que continuem, que é uma história, é a história, e essa história não pode morrer nunca e nós temos que deixar também para nossos descendentes. Deixando para trás o desemprego e a miséria, os imigrantes italianos embarcam em um novo sonho, chegando ao Brasil a partir de 1875. Em Juí, a saga italiana inicia por volta de 1890, quando os primeiros imigrantes chegam aos seus lotes localizados no interior da colônia. Dentre esses colonos, haviam imigrantes recém-chegados de além-mar e descendentes de imigrantes já constituídos em outras colônias de imigração italiana. Em Nova Terra, construíram suas moradas alicerçadas na fé, no trabalho e na certeza de dias melhores aos descendentes. Dentre as culturas e tradições que o imigrante trouxe para cá também é a cultura da uva e do vinho, a produção do vinho e também da farinha, né? A farinha de milho para fazer a polenta e a farinha de trigo para o pão. A grande maioria dos imigrantes que vieram da Itália eram essencialmente agricultores, pequenos agricultores. Quando meu pai veio morar aqui, ele montou uma carpintaria ao lado do moinho. Aí ele fazia madeiras de carroça,
tudo que se dedicava à lavoura, canga de boi, arado, tudo era feito aí. O moinho sempre funcionou desde aquela época até hoje, ainda se Deus quiser, daqui uns dias mais eu vou fazer mais uma farinha. Mas o começo disso aqui foi em 1930. Eles fizeram uma barragem no Rio Santo Antônio e aí a água, trouxeram a água e aí tinha um moinho e era com roda d'água, tudo com engrenagem e tal, até 1946. Aí em 1946 o moinho tinha muito trabalho, trabalhava dia e noite. Eles deixavam o moinho andando a noite inteira e iam dormir em casa. E só que nessa dita noite choveu e ninguém viu e a água aumentou e o moinho começou a andar mais e terminou o milho. E quando terminou o milho, a pedra começou a esfregar sem milho e aí incendiou tudo. Incendiou e queimou tudo. Isso em novembro de 46. Aí foi feito novamente meio a toca de caixa, porque a farinha de milho, nesse período, era o veículo, o que se precisava mais. Toda a família era na base de farinha de milho. E agora vinha fora na farinha bona, se farinha bela, polenta, para manhá-la com radite, com ovo, com salame, com qualquer coisa que vinha fora, se mania. E depois você beber um belo gote de vinho, né? Ele era a vida daquela época, né? Salute per tutti gli italiani! Eu tive o privilégio de ser um dos fundadores do Centro Cultural Italiano. E recebi o convite com muito prazer e comecei a participar desde a primeira reunião que aconteceu. Quando deu aquele entusiasmo, cada um queria participar mais do que o outro. O que eu posso fazer para ajudar e o que posso fazer para crescer esse movimento. E eu, como tinha a minha mãe, que era imigrante italiana, parece que cresceu o entusiasmo para a gente começar a acompanhar e poder participar e ser uma pessoa útil para o movimento. Nós só sentimos coisas quando vivenciamos. Nós somos gaúchos, somos brasileiros, né? Mas descobrimos com mais racionalidade que, além disso, também nós temos uma origem, da onde nós viemos. E uma das alegrias que eu tenho, uma das alegrias da minha vida, de poder ter realizado essa tarefa nesses 27 anos de Centro Cultural Italiano, é ter participado dessa etnia maravilhosa, ter novos amigos, ter novos relacionamentos e, como eu disse, poder também transmitir para os outros, para os mais novos, para os meus filhos, netos, meus amigos e da família também, a importância de nós sabermos as nossas origens. É gratificante mesmo. Quando è finita la seconda guerra siamo partiti. Siamo venuti diretti dall'Italia a Ijuí. Sento molto orgoglio di essere italiana, sento molto orgoglio di appartenere a questo centro culturale dove rincontro ogni volta, ogni sera, ogni giornata che vengo qui, ritrovare le mie origini e le mie radici. Mi fa molto bene sentire le canzoni italiane, mangiare il cibo italiano e anche vivenciare la cultura italiana tramite il canto, la danza e tutto quello che appartiene alla nostra origine.
A forte presença portuguesa na história do Brasil fez com que muitos imigrantes estivessem presentes nas primeiras organizações governamentais. Antes mesmo da fundação da colônia Ijuí, importantes autoridades já estavam à frente da abertura da Picada Conceição, em meados de 1850. A maioria dos representantes dessa etnia são, entretanto, luso-brasileiros, cuja miscigenação foi de grande valia para auxiliar na adaptação dos imigrantes de todas as origens, quanto aos costumes brasileiros, inclusive a nova língua pátria. No início da colônia de Ijuí, eu acredito que os portugueses tenham tido muito trabalho e muita dificuldade por terem sido um dos pioneiros, né? O que se sabe é que desde o início da formação da colônia existiram pessoas de origem portuguesa, né? Um contingente de portugueses. A origem da maioria das famílias portuguesas que vieram para o Brasil era sobretudo nas áreas de Portugal onde eram superpovoadas, que era o norte de Portugal e as ilhas dos Açores e da Madeira. Os portugueses em Ijuí, e não só, em todo o estado, deixaram muitas heranças e muitas tradições que ficaram, perpetuaram entre nós até hoje. Isso pode se notar através de costumes gastronômicos, né, alguns pratos típicos que são mantidos até hoje. Também na parte religiosa, é uma herança portuguesa muito evidente, que é o catolicismo, né? Festas religiosas como as festas do Divino Espírito Santo, que se fizeram aqui em Ijuí, na Igreja Matriz da Natividade. Costumes como o terno de reis, também, que é da época do Natal, é um costume português muito evidente e que algumas pessoas ainda fazem até hoje, né? Dentre essas tradições, a música também é uma muito importante, em função de que os portugueses têm um apego grande à sua musicalidade, porque são o povo do fado, o povo criador do fado, e que recentemente foi patrimônio da humanidade, considerado. Além disso, os instrumentos tradicionais, muitos nós ainda temos algumas pessoas que tocam em Ijuí, como é o caso das violas da terra, as concertinas, o cavaquinho português, são instrumentos muito tradicionais de Portugal e que ainda são mantidos por aqueles que apreciam a música portuguesa tradicional. A concertina é um instrumento bem popular em Portugal, principalmente no norte de Portugal, de onde veio a maioria dos descendentes para o Brasil. Me emociona muito ao tocar, principalmente quando o rancho está se apresentando num palco ou em qualquer lugar, né? Em abrir, escutar o som dela, isso me toca bastante. Apesar de Ijuí na época ser uma colônia multiétnica, que tinha presença de pessoas de várias línguas, acabaram não se organizando entre si, porque eram praticamente diluídos na população toda e vistos como brasileiros. Então, praticamente eles não tinham essa necessidade de uma agremiação que os unisse enquanto uma etnia. Então surgiu a ideia de formação de um centro cultural dos portugueses, de pessoas de origem portuguesa, agora a partir então da criação da FENADIM. Estar aqui nesta casa, para nós todos do Centro Cultural Português, é como fazer uma viagem, é como estar em Portugal. Porque a gente tem um amor tão grande por esta terra, um amor tão grande pelos nossos antepassados, pela nossa cultura, e a gente mantém isso tudo aqui vivo para nós. Então entrar aqui é como entrar num pedacinho de Portugal.
casa foi construída através de famílias que participavam do Centro Cultural, amigos, empresas que ajudaram nós a construir, né? E mutirão de nós mesmos que ficamos aí a trabalhar, a sentar um tijolo, a carregar terra, carregar pedra. Foi muito bonito a união que nos fez a Casa Portuguesa. Caminhando pela casa, você vive um pouquinho de cada região, você vive um pouquinho do muito que Portugal tem para mostrar. É um sentimento muito grande a gente chegar aqui na frente e saber que a gente ajudou a construir, que a gente vive aqui, que os nossos filhos se criaram aqui. Isso é muito importante e até me emociono, porque saber que o meu filho se criou aqui dentro. Então, são gerações que nascem aqui com visão para frente, para crescer, para construir e para continuar mostrando que esse amor é eterno e é infinito. Você tem certeza que aquilo que você faz aqui está certo e você tem certeza que o que você tem aqui dentro dessa parede é exatamente o que você encontra lá. Os imigrantes alemães encontraram em Ijuí o que até então ainda não havia no Rio Grande do Sul, uma colônia multicultural. Nesta terra diversificada e plural, a partir de 1890, encontraram um novo lar para suas famílias, erguendo uma história talhada com muito trabalho e sucesso. Ijuí lhes proporcionou, sobretudo, a garantia de viverem em paz, cultuando as mais ricas tradições legadas pelos avós. Ijuí foi um plano organizado no Rio de Janeiro pela República. Os republicanos assumiram o poder em 1889 e, em seguida, quiseram organizar uma colônia onde colocassem pessoas de diferentes etnias. E Ijuí, então, foi um plano pioneiro. E esta experiência piloto teve muitos problemas de 1890 em diante. O primeiro intendente, o primeiro organizador se retirou daqui e os seus substitutos ou substitutos não se houveram bem, não conseguiram resolver os problemas que eram muitos, principalmente face à diversidade das pessoas que vinham aqui. Aqueles ranços da Europa, aquelas rivalidades que haviam, veio também. Mas a grande diferença que surgiu aqui foi a partir de 1899, quando o engenheiro Augusto Pestana, recém-formado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, com a forte formação positivista e republicana, trouxe uma nova gestão, como se chama hoje. E ele quis trazer para cá imigrantes que já tinham experiência no Brasil. Os imigrantes que vieram para Ijuí, eles não eram só agricultores, eles tinham outras profissões. Aliás, eles tinham que fazer a sua casa, tinham que fazer implementos agrícolas mesmo rudes para poder ocupar a terra. E essa experiência toda serviu para todo o Brasil, né? Para todas as cidades e as regiões que foram ocupadas a partir daqui. Die Mühle hier hat unser Großvater gebaut. Kam von Deutschland mit seinem Vater und der hat große Kenntnisse gehabt in Mühle bauen. Und so viele, viele Jahre hat die Mühle gearbeitet. Er mit der ganzen Familie und haben da gelebt. Und bis kurze Jahre war es noch alles in Ordnung. Und heute ist jetzt still. Unser Großvater, Mühlbaumeister, hat die Mühle gebaut und die steht bis heute noch. 2016. Viele Jahre. Und wir sind auch noch hier, Abstammung von unserem Großvater. Das ist ein mögliches Dach. Das ist eine große Freude, dass alles noch in Ordnung ist und dass wir heute hier etwas erzählen können von den vergangenen Jahren. A questão cultural, tu não termina em 100, 200, 300 anos, tu não muda a cabeça de alguém. Não consegue mudar. O importante é a pessoa conhecer as suas origens, fazer uma avaliação de tudo aquilo
e tentar ser melhor. A partir das conquistas que atualmente a juventude tem, eles têm até a obrigação de ser melhor do que os outros foram lá atrás. É com imensa alegria que eu volto hoje aqui, nesse local, para lembrar este ano de 87. E aí eu lembro muito bem quando alguém passou aqui e disse, para que esse tamanho de obra? Então, o que provocou isso aqui foi a cultura, o passado dos nossos pais e outros mais que vieram para o Brasil, né? O alicerce nesse parque é a cultura. Então, o mais jovem é preciso saber disso, porque o resto é material de construção. E o que nos animou foi a parte cultural. Isso nós temos que passar para outras gerações. Então, para mim é um prazer, como hoje, eu entrar no salão do 25 de julho e ver essa juventude, né? A base, o alicerce é a cultura. Não se enganem disso, porque se as novas gerações não levarem essa cultura adiante, foi inútil esse trabalho. Em 1891, 100 famílias polonesas pioneiras se estabelecem na então colônia Ijuí. 3 anos depois, já eram mais de 500 famílias. Foram instaladas principalmente no interior do município, onde construíram sonhos em uma nova terra. Mais de um século depois, os descendentes desses primeiros imigrantes mantêm viva memórias e tradições que perduram além do tempo. Os poloneses tinham um sonho realmente de que a vida em outro país seria diferente do que eles estavam vivendo lá. Porque na Polônia eles eram obrigados a seguir a língua, servir o exército e, inclusive, não podiam nem professar a religião, que a maioria era católica, tinha ortodoxos também, outras religiões, mas eles eram obrigados a seguir os mandos dos países que dominavam. Chegavam no Brasil, não sabiam bem aonde eles iam ficar, se em São Paulo, se para o Paraná ou se para o Rio Grande do Sul. Aí era feita a divisão, as pessoas vinham em lotes, em comboios, né? E aí vinham para o Rio Grande do Sul ou iam para outros locais. E assim foram chegando, e aqui eles achavam que iam encontrar casas prontas, não encontraram um barracão onde todos ficaram instalados. E aí no início da vida foi outra coisa, né? Começaram a trabalhar, derrubar as árvores, e foi uma dificuldade no início porque não tinha um maquinário para derrubar a mata, que era esse o objetivo do governo, né? Implantar, abrir as terras para a agricultura, derrubar essa mata virgem que estava por aqui.
e aí eles tiveram que trabalhar. E não tinha outra saída senão arregaçar as mangas, se juntar com a família, se juntar entre os vizinhos, construir as primeiras casas, as casas todas feitas no estilo ainda da Polônia, com as madeiras encaixadas uma na outra, sem uso do prego. E eles fizeram as casas e plantaram, prosperaram com a força da vontade, a força do trabalho e com a fé em Deus que eles tinham muita. Nasza polska ziemia w Brazylii u nas że wszystkiego nam dała. Nam dała jedzenie, nam dała pszenicę, nam dała mąkę i nam dała chlebka. Za to zawsze dziękuję Pana Boga za to ziemię, że my tutaj mamy do robienia na zawsze. A terra para o polonês é sagrada. É dela que nasce o sustento, é ela que ele aprendeu a trabalhar com as mãos e é nela que caiu o suor do seu trabalho. E é dela que nela gerou-se os frutos que alimentaram os seus filhos. Então, para o polonês, a terra realmente é um dom de Deus e que deve ser muito bem cuidada. Os poloneses foram os primeiros que desmataram, que adentraram na colônia de Juí para formar, para manter sua família e formar a colônia. Então isso é muito importante. Esse é o grande orgulho que você tem, digamos assim, de ser descendente e cultuar a cultura polonesa. Będziemy grać, będziemy śpiewać! Nós vivemos praticamente poloneses, quase que 80% do nosso dia a dia, em função do trabalho com a União das Etnias, onde temos que manter programa de rádio, onde temos que preparar o grupo de dança, onde temos que incentivar um grupo de canto, onde temos que preparar o alimento polonês. Então, nós vivemos o nosso dia a dia muito mais do que os do passado, porque esse nosso dia a dia está nossas pequenas coisas e nós nos sentimos compromissados com esse legado que nos foi deixado. Ninguém nos obrigou a seguir, mas o amor à pátria dos nossos antepassados fez com que nós nos sentíssemos felizes e sentimos prazer em realizar. Para nós poloneses, o pão e o sal representam muito. Além de ser um alimento que deve estar presente em todos os lares, com o sal, que é o tempero para as nossas vidas, ele serve para bem receber as pessoas. E é com o pão e o sal que nós saudamos e recebemos a todos. O maior carinho que podemos ter ligados à etnia polonesa é a certeza da continuidade de nosso trabalho, que está representado pela participação de tantas crianças e jovens que estão conosco há tantos anos. O orgulho que a gente sente em participar da etnia, dos grupos folclóricos, é a continuidade que a gente tem com os nossos filhos. Estamos criando eles dentro do grupo. E por que lugar melhor para se educar uma criança? Onde aprende responsabilidade, respeito, amizade e o nosso legado é este: folclore, tradição, raízes.
Deixando para trás uma realidade de exploração e um serviço militar que poderia durar 25 anos, o povo leto buscou novas terras para se estabelecer. Em janeiro de 1891, chegam os primeiros imigrantes letos às terras de Juí, trazendo uma das principais marcas da cultura de seu povo, a preocupação com a alfabetização. Hoje, os descendentes desses imigrantes, que encontraram em Juí um novo lar, mantêm vivas as tradições da Letônia, legando os mais lindos costumes às novas gerações. Tie Latvija Švecija, kā atbalsts Brazīlijā, viņi kaut ko mums labi iemācīja. Latvija vienmēr bija stiprums tā dziesma, tā mūzika, kas dziedāja un kas spēlēja. Viņi atbalstīja Brazīlijā, un ka viņi tur bija 11 līnijā, kur latviešu dzīvoja, pēc strādāšanas, stipra strādāšana par dienu laukos ir stipra, grūta strādāšana. Viņam bija laiks, viņam bija prieks palikt kopā un dziedāt. Un tas bija vienmēr tas bija. Un šodien tas palika. Man família arī patika. Man divi puikas ir dakti, ka palikam kopā. Mums ir prieks dziedāt, gribam dziedāt. Mūsu família, un kur latvieši ir, tur būs mūzika. Latvija patīk mūzika. Savu sirdi grib un ir daudz mūzika un prieks ar dziesmas un spēlēšanas. Mūzika ir stiprums un prieks mums. O leto era um sonhador e também uma pessoa informada. Todos os letos que vieram aqui, os imigrantes, eram naquela época alfabetizados. Em todas as famílias se praticava música. Todos tinham uma ligação com a religião. Eu acredito que um dos motivos também que os trouxe para cá, para viverem num país com total liberdade religiosa. E aqui, então, trouxeram junto toda essa riqueza imensa. Nenhum analfabeto, a primeira escola aqui de Juí, do interior do município, é Leta. A igreja logo foi construída, todos logo foram plantar, colher, fazer sua casinha, fazer a família tinha um núcleo muito forte sempre. E eles tinham uma facilidade muito grande de se relacionar com outras pessoas também, o que continuou aqui no Brasil. Se você perguntasse para os avós, eles diziam, a Letônia não existe mais. Nós não sabemos mais nada dos parentes, nunca mais vamos ver a Letônia. Mas nós nunca imaginamos que nós íamos ter um contato tão real, tão vivo, como nós estamos tendo atualmente. Și clar, la dziedāt mūsu Deus šos upītes, mūkazam uz upītes. Lūdzu. Entre os costumes letos que estão aqui presentes e os que também foram resgatados agora com o movimento das etnias de Juí, nós temos que dizer que é importante a nossa culinária, existem pratos típicos, especiais dos letos, e o folclore leto, até se diz que a Letônia sobreviveu através dos séculos, sendo um país pequeno, porque soube manter a sua base cultural, porque esta riqueza nós não tínhamos. Agora nós sabemos muito mais do mundo, muito mais daqueles países, sobre música, dança, cultura, culinária, costumes, e tudo isso envolvido em muita música e muito canto, né? E também muita alegria.
início, nós fizemos tudo isso e houve épocas em que se tornou mais difícil. Então, muitas vezes nós chegamos a pensar assim, não tem futuro. Precisa ter tudo isso, precisa acontecer. O canto, a dança, precisa participar crianças. Se nós não aprendermos a língua, não tem como você aproveitar ou aprender bem a cultura da Letônia. E nós estamos conseguindo fazer isso, e isso nos dá uma sensação de muita gratificação pessoal, porque nós sabemos que quando a gente não vai estar aí, vai continuar. A gente dá vida por isso aqui, praticamente, né? É um orgulho, é uma satisfação, é uma honra, é tudo. E ver assim minha neta cantando, minha neta dançando, meus filhos participando. Então tudo isso aí é emotivo, é emoção e não foge disso, né? Meu avô, meu pai, tios meus eram marceneiros. Então a gente também ajudou a fazer a casa e a gente sente no sangue que tem parte da família ali dentro, né? Que a gente trabalhou bastante em memórias deles, né? A Terra das Culturas Diversificadas recebeu a partir do ano de 1885 descendentes de povos árabes que buscavam novas oportunidades para suas famílias. Libaneses, palestinos e sírios, em sua maioria mascates e desbravadores, descobriram inúmeras oportunidades na terra recém-fundada. Sabendo aproveitar as oportunidades, estes descendentes construíram lindas histórias, contribuindo para a rica mescla de culturas presente até hoje no município, reforçando a singularidade de cada um desses povos. Os árabes, em sua grande maioria, vieram para cá originários da Síria, do Líbano, né, e de países mais raramente, né, como a Arábia Saudita e outros países. Depois, no século XX já, a partir da transformação do Estado palestino, parte dele, em Israel, que começaram a migrar para cá, descendentes de palestinos, portanto, que vieram para o Brasil, vieram para outros países da América também, e jordanianos também vinham para cá. Aqui em Juí, quando o meu pai chegou, por exemplo, e outros imigrantes chegaram, né, o comércio era o principal ramo de atividade, né? E todos devem lembrar da época dos mascates, né? Mascates eram aqueles comerciantes, aquelas pessoas que adquiriam uma quantidade de mercadoria, seja ela roupa, tecidos, né? E saíam a vender de casa em casa, né? Botavam dentro da mala e saíam a vender de casa em casa. Que o imigrante, o que ele busca? Ele busca uma vida melhor para todos, né? E o meu pai sabia quão sacrificado dentre as características, assim, várias características da cultura árabe, a gastronomia é um elo muito forte, né, para juntar essas pessoas todas, né? Nós temos como costume, como vários outros povos também, que no lugar, na hora da refeição, né, onde juntam as pessoas, é uma hora de confraternização, é uma hora de paz, é uma hora até de poder agradecer o que nós estamos recebendo e poder oferecer o melhor que a gente pode para nossas famílias, para os nossos filhos, né? أنا بعمل غدا كل حد بيجوا الأولاد الأولاد يتغدوا هاي معودين على هنا تجتمع العائلة كل العائلة الأولاد والأولاد أولادي كل هيك عند العربي بيحب كتير تكون العائلة كلها مجموعة مع بعض البعض واليوم مثل ما بيقولوا هون بالبرازيل إنه ده كل حد كل شيء
بتجتمع، إذا ما استمعوا عندي بالبيت بيجتمعوا عند ابني، عند أولادي، بس دايما يكونوا موجودين العائلة كلها. Nesse contexto todo, então, nessa nossa região, pela diversidade cultural, a gente acabou, então, criando momentos de reunião, né, que os árabes se reuniam aqui quando tinha uma festa, quando tinha um casamento, quando tinha um aniversário, até que, então, conseguimos criar o Centro Cultural aqui em Ijuí. Nós construímos a casa através da colaboração de todos. Foi feito um mutirão, todos colaboraram, todos deram seu trabalho. E no que começou a funcionar a casa, a gente continuou com a mesma filosofia, com a mesma pretensão de expandir a causa árabe, trazer a cultura através das nossas danças, da alimentação. E é o que a gente faz até hoje aqui no parque. É um mergulho em ver todo esse resultado e hoje a gente vê um sonho realizado. A gente pretende seguir com a mesma ideia dentro daquilo que nós herdamos dos nossos pais, transmitimos aos nossos filhos e eles estão transmitindo aos filhos deles e assim por diante vai se manter a cultura árabe. Como filho de libanesa e neto de libaneses, pertencente à terceira geração de imigrantes que chegaram do Líbano, eu sempre recebi a cultura e sempre recebi as informações a respeito da nossa terra. E a cultura árabe é uma cultura muito rica, que vai muito além da culinária e da dança. Os árabes influenciaram muito a matemática, a arquitetura, a medicina. E é muito importante transmitir isso para as futuras gerações, para os nossos filhos, e é o que a gente procura fazer sempre aqui. Os primeiros imigrantes vindos da Espanha chegam a Ijuí cerca de 2 anos após a fundação da colônia, por volta de 1892. A busca de novas oportunidades de trabalho destes imigrantes, em sua grande maioria agricultores, encontra em Ijuí importantes semelhanças de sua terra natal, ligadas ao campo.
Hoje, mais de um século depois, estas semelhanças só fazem aumentar o desejo de manter viva a cultura, os costumes e as lembranças da terra dos antepassados. Sobre a imigração dos espanhóis, eu conversei com meu pai algumas vezes e ele me disse que esses imigrantes que vieram passavam muitas dificuldades, porque um país que está em guerra, a Europa toda em guerra, e foi um motivo para procurar um país de paz, um futuro. A chegada desses imigrantes no Brasil, eles chegaram no Porto de Santos, em São Paulo. Foi o primeiro contato com o Brasil. E foi destinado à Vila Itaí, que é uma vila de Juí, do lado de lá do rio. Eles tinham dificuldade muito grande em arar a terra, em conseguir sementes, árvores frutíferas, animais. A dificuldade que eles tiveram é muito enorme. Eu considero esses imigrantes uns verdadeiros heróis valentes que vieram trazer essa cultura para nós aqui no Brasil. Fueron muchas las contribuciones del pueblo español, de entre ellas la producción de aguardiente, que se mantiene en actividad en algunas familias, garantizando el sustento de sus hijos y nietos. El trabajo se extiende desde el corte de la caña hasta su almacenamiento en barriles que van a garantizar su sabor y calidad. Mismo que la mayoría de la producción hoy sea industrializada, todavía existen familias que se dedican a la producción artesanal. Después de una buena cosecha, el español que viene a una bodega no puede salir sin un brinde. Salud. Salud. A música é uma coisa linda, viu? Os espanhóis sabem usar a arte da música. Para mim, a música faz parte de todo homem, porque não existe ninguém no mundo que não cante, que não assobie, que não faça um laralá. A música faz parte do homem. A casa foi construída à força de vontade, não? Nós não tínhamos nada para começar. Tínhamos pouca gente, nós trabalhávamos de dia e de noite um ou outro saía pedir para o vizinho, alguém vir ajudar, né? Essa casa representa muita coisa. Mesmo nós não sabíamos o que era uma etnia. Nós temos muitos espanhóis que nós não se reuníamos nunca. E assim nós temos hoje onde se reunir e em pouco tempo nós tínhamos a casa quase levantada, porque esse negócio de dizer levantou a casa era varinhas, era um modo para segurar as coisas que nós botávamos ali para começar a casa. Eu tenho muito orgulho de nós termos hoje jovens, muitos jovens, crianças aqui na nossa casa. Esse trabalho que a gente fez desde o começo agora está se refletindo. Nós já estamos deixando para os mais novos, então assim os nossos descendentes vão vindo, vem criança, vem jovem mostrar um pouquinho a nossa cultura. A gente tem no sangue o sangue espanhol, mas assim a gente sente aquele orgulho de nós termos a nossa casa com muito trabalho, como as outras tiveram nós também. Fizemos o Centro de Cultura Espanhola, está aí acolhendo a todos, né? E mostrando a nossa cultura, a nossa gastronomia e um pouquinho de tudo que a gente tem da Espanha, né? Tiene ganas de marindeña, se
Os primeiros imigrantes suecos chegam na segunda metade de 1891, reforçando a colonização no interior da colônia. Vindos de um país muito distante, com diferenças acentuadas na cultura, no clima e no meio ambiente, esses nobres imigrantes foram desafiados a enfrentar os mais terríveis desafios. Apesar do número reduzido de imigrantes que permaneceram em Ijuí, sua cultura e costumes não esmoreceram, permanecendo até hoje no cotidiano da comunidade ijuiense. Jag är stolt och glad att jag har fått lärt mig att brodera. Det är en sak som är en tradition som mina föräldrar har haft och det vill jag föra vidare till barn och barnbarn. Och, så att de får känna att de har lite utav Sverige. Och den tradition som vi har fått lära oss sen barn. Och göra saker som kan påminna om Sverige här i Brasilien. Och det är jag glad för att jag har fått lära mig att brodera och sitta en stund och tänka på hemlandet. Nós estamos conservando os costumes aqui ainda através do que foi passado, de vó para mãe, de mãe para filha, de filha já para os seus netos. E também dentro da etnia a gente já tem deixado para outros que fazem parte da etnia. O que seria? Seria o bordado, o uso da roca, a culinária. Esses que são os maiores legados que nós ainda podemos hoje em dia aqui ter, né? As músicas suecas que a gente daí tem tocado bastante também, né? Muitos suecos aqui de Ijuí mesmo não se conheciam, não tinham esse conhecimento que tinha um fulano num bairro ou outro assim. A gente teve a bondade de um engenheiro de Ijuí que nos propiciou a nos ajudar seguindo plantas, modelos, cópias que vieram da Suécia. Claro que seguindo um pouco a característica que é a necessidade nossa, mas a gente já fez com um caimento maior, que é característico da Suécia, e isso fez com que nós seguíssemos esse padrão, esse desenho, essa organização da cobertura e da casa em si, seguindo padrões com semelhanças da Suécia. Acredito eu que a gente é passageiro, mas alguém vai dar continuidade a isso aí. Então podemos concluir que a união dos suecos de Ijuí aconteceu através da união das etnias e das fenadis que estavam acontecendo. O amor pela Suécia, o amor pelos sacrifícios dos nossos ancestrais. Estamos vivenciando aqui hoje esse momento especial, comemorando a vitória daqueles que sofreram para se instalar sobre essas terras e deixando um legado para os nossos filhos e netos. Por isso celebramos hoje esta vitória, essa conquista, com muito amor no coração. Isto nos orgulha, nos motiva e nos aproxima. É o que nos faz ficar mais unidos ainda.
A chegada posterior dos imigrantes holandeses, comparada aos imigrantes de outras origens, culminou sobretudo no enriquecimento da cultura ijuiense, tornando-a ainda mais diversificada. Em 1908, as primeiras famílias holandesas chegaram a Ijuí, lançando-se em um novo horizonte de agricultura, diferente das ocupações que tinham em sua terra natal. Uma das principais características desse povo tão unido foi sempre a sua capacidade empreendedora, o que permitiu que sua cultura se mantivesse viva no coração e na alma de cada descendente. O holandês é um povo sossegado, tranquilo, lutador, inovador, que veio para o Brasil para modificar, né? Buscar um ambiente novo para as suas famílias, tentar desenvolver o que na Holanda não tinha espaço mais, né? O começo foi difícil, né? Desde a preparação das terras, né? De trato com animais, que era tudo manual, desde o arado de boi, que se usava junto de cavalo, desde abrir as terras, né? Que era tudo capoeirão, mato, virgens, né? Muito cheio de barrocas, estradas velhas que tinha, né? Era bastante difícil no começo. Mas o pai iniciou, né? Ele começou cedo, conseguiu arrumar um tratorzinho, né? E daí começamos a movimentar a terra, fazer ela ficar agricultável, né? Então, são tudo etapas que deixou para nós muito orgulho em participar desse desenvolvimento, né? Claro que hoje já a tecnologia está mais avançada, né? Está bem diferente do que era naquela época, né? Mas foram passos difíceis, mas devagarinho galgados até chegar ao ponto que nós estamos hoje, né? Realmente eu sou de uma família onde tem 11 filhos, tenho 10 irmãos. E eles também, meus pais europeus, né? Mas aí a gente começou a vida, todo mundo foi na aula e a gente trabalhou sempre na lavoura e tirando leite sempre. Eu sei que aqui tinha um bezerro, mas veio um tourinho importado da Holanda. E daí o meu marido com mais um vizinho compraram aquele tourinho. Aí começaram a criar essas vacas de leite holandesa. Isso era o nosso trabalho sagrado. Feliz de quem na época tinha tudo isso, já vivia muito bem. Hier is een Hollandse koei. Een Hollandse koe, die hebben wij meegebracht uit Nederland. Voor ons verdienst, de eerste verdienst van ons, want er moest geld inkomen. En dat hebben wij gedaan met heel veel plezier. Want die geeft ons eten, die geeft ons geld. En dat gaat steeds door. Dat gaat steeds door. Iedereen wil melk verkopen, wil melken en melk verkopen, want dat is iets wat vandaag de dag veel geld geeft. Hertogen, prinsen, graven, die zullen zijn gespijsd. De landman moet beslaven, het is recht dat men hem prijst. Als heren triomferen en schaffen op zijn boot. Men ziet hem laboreren, de edele landman goed, daar het al bij leven moet. Dan is hij van de papen om zijn tiende geweld. De koster staan en gapen om eieren, schoven of geld. Zusters en bagijnen. Os imigrantes holandeses deixaram muitas coisas boas. Essas contribuições que a gente fez ajudaram muito para Ijuí, que temos hoje muitas coisas são o que iniciaram com os imigrantes. Olha, o passado ficou a lição, né, da dificuldade do desenvolvimento, né, do nada a fazer bastante, né?
Isso, pouca gente hoje não tem nem ideia do que se passou naquela época. O estilo da casa é madeira e barro, né? A sustentação da casa toda é em cima da madeira. Os tijolos é para preencher os espaços e para dar uma maior segurança também na estrutura toda, né? O trabalho foi feito tudo pelos descendentes, não foi contratado o pedreiro, né? Então essa casa para nós representa muito, eu acho, desde o esforço que se fez para construir ela, né, para estar aqui no parque e tentar passar isso para as gerações futuras, né? Nós ganhamos dos nossos antepassados, dos pais, avós, bisavós, uma tarefa de continuar todo o desenvolvimento que eles iniciaram, né? Temos que ter coragem e tentar influenciar e voltar com isso, né? Nem me falem que terminam as etnias, porque essas são, parece um pedaço do coração da gente. Essa integração de pessoal e tudo, isso é maravilhoso, porque isso lá é vida de todos os ijuenses. Há mais de 120 anos, o fechamento de uma fábrica de armas na Áustria ocasionou a imigração de centenas de trabalhadores para o Brasil. O destino quis que a nova morada desses sonhadores fosse Ijuí. Na recém-fundada colônia, trouxeram uma mala com esperanças e sonhos de uma nova vida. Na terra das culturas diversificadas, construíram uma rica história e deixaram um legado de cultura e paz para seus descendentes. Bem, os austríacos que saíram da cidade de Steyr tiveram que procurar uma nova pátria, porque houve uma grande dificuldade econômica na Europa naquele período. A realidade que esses imigrantes encontraram foi uma mata virgem e a primeira tarefa seria a derrubada das matas, para depois então construir suas moradias um tanto rústicas, para então começarem a trabalhar na agricultura. Eles foram então localizados entre a linha 5 e a linha 8 leste e permaneceram todos juntos. Em consequência disso, surgiu um acentuado sentimento de comunidade que se preserva até hoje. Was unsere Großeltern gebracht haben von Österreich nach Ijuí war der immer gute Apfelstrudel. Warum soll sie's nicht werden? Ich hab sie ja so gern. Sie hat zwei blaue Äugelein, die glänzen wie zwei Sterne. Sie hat zwei blaue Äugelein, Julia, Äugelein. Heute Apfelstrudel ist noch immer eine Tradition in Familien. Wird von Generation an Generation gelernt. Sind retter als der Wein, ein solches Mädel findet man nicht. Wir sind heute sehr weit von unser Heimatland, aber der Geschmack ist immer noch derselbe. Der gute Apfelstrudel von Österreich. Fertig. Alle Brillen fließen, so muss man trinken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, Julia, rufen darf, tu ich ihm winken. Durante a construção da casa, tivemos a colaboração muito forte
de integrantes da Sociedade 12 de Outubro, que é uma sociedade que faz parte da história de Juí e que abrigou, há muitos anos atrás, os descendentes austríacos. E aqueles moradores da linha 6 Leste vieram aqui para a cidade com um trator, um carregamento de pedra para fazer o alicerce da casa, com mão de obra para ajudar o levantamento de paredes. E o pessoal aqui da cidade buscava assim doações nas empresas e nas famílias para que nós pudéssemos viabilizar a construção da casa. Então o tempo passa, o tempo cruza, mas os costumes devem ser mantidos. É preciso que as nossas crianças entendam que elas vêm de uma família. E é importante que eles conheçam essa família, da onde vieram, para saber certo para onde ir. Nós temos certeza que com esse local, que representa a história dos antepassados, fazendo parte de todo o Parque de Exposições de Juí, divulga a nível nacional e também internacional aquilo que muito nos orgulha, que os nossos antepassados nos trouxeram, que é a sua história, os seus costumes, os seus envolvimentos com todas as comunidades para que pudessem transmitir para os outros a cultura austríaca. Eles nos deixaram vários legados, mas dentre eles, os principais é a música e a culinária. Além da cultura e a preocupação da educação dos filhos. Essa sempre foi uma preocupação muito importante, porque todos os imigrantes que aqui chegaram eram alfabetizados. E, em consequência, eles sabiam o valor da cultura. E hoje nós vivemos quase em guetos, separados, cada um com a sua família, cada um com sua preocupação, né? Mas, no fundo, mantém-se a tradição e o valor de cada imigrante. Com muito orgulho, temos em Juí a terra das culturas diversificadas, registradas neste livro de memórias. Essa ligação que nós depositamos é talvez o único elo que nós temos da imigração com a nossa futura geração. Isso nos orgulha, nos engrandece e nos dá vontade de dar continuidade a esse trabalho que já está há 30 anos no nosso Juí. E com certeza a nossa juventude, os nossos netos e os nossos bisnetos haverão de reconhecer e prolongar por muitas e muitas décadas estas sementes que nós estamos fertilizando. Recebam essas memórias dos desbravadores, colonizadores e imigrantes que construíram esse nosso Juí pujante em benefício de todos nós e das futuras gerações.
sonhos tomaram rumos, atravessando lonjuras, semblantes de fé e coragem, na imensidão das planuras. Eles abriram caminhos nesta terra guarani, pra construir nova era na pátria mãe e juiz. Gravaram marcas eternas em colônias culturais, mesclando primos sotaques e dialetos imortais. Levantaram fortalezas talhadas com coração, legando aos filhos de agora o orgulho desse chão. Em cada sonho imigrante, o olhar de um vencedor. Na mescla rica dos povos, o trabalho e o amor. A história nos deu legados de cultura e paixão, e a vida nos fez amigos pra vivermos em união. Em cada sonho imigrante, o olhar de um vencedor. Na mescla rica dos povos, o trabalho e o amor. A história nos deu legados de cultura e paixão, e a vida nos fez amigos pra vivermos em união. Herdeiros de fé e arado carregam lindas lembranças, buscam essências de outrora no sorriso das crianças. Guardam a saga de um povo que lutou sem desistir, semeando grãos de esperanças para searas do porvir. Na terra brotam anseios para as novas gerações, e a cada dia florescem no jardim das tradições. São cores e vozes unidas, celebrando ideais. Mostram com garra e orgulho o quanto somos iguais. Em cada sonho imigrante, o olhar de um vencedor. Na mescla rica dos povos, o trabalho e o amor. A história nos deu legados de cultura e paixão, e a vida nos fez amigos pra vivermos em união. Em cada sonho imigrante, o olhar de um vencedor. Na mescla rica dos povos, o trabalho